Aos irmãos que estão com Bíblia, gostaria que você, fazendo a gentileza, abrisse a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías. Capítulo 53. Amém, irmãos? Capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Versículo 1 e o versículo 2. São os dois textos que nós estaremos aqui externando, em que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Gostaria que você repetisse comigo, irmãos, só o primeiro conjunto de palavras que está no versículo 1. Comigo. Quem deu crédito à nossa pregação? Poder sentar, irmãos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero me confraternizar com as autoridades eclesiásticas que aqui estão, são colegas de ministério, a quem estou tendo hoje o prazer de conhecer. Quero desculpar-me porque antes de começar nós estamos envolvidos aí com alguns preparativos, e o meu dever seria recebê-los a todos, mas me dirigindo a todos vocês, me congratulo-me e digo que para mim é um prazer, é uma honra estarmos hoje diante do Senhor, congregando, e porque tem um propósito findo, é bem verdade, e é por esse propósito que todos nós nos ajuntamos. E para a nossa querida irmã Maria Andrade, onde tenho observado um texto que se encontra no livro de Provérbios. Irmã Andrade, por favor, chama a irmã Andrade, por favor, diga a ela que hoje não é dia olhe para mim, hoje não é dia da senhora ficar se preocupando com nada. Tem netos, tem filhos, tem todo mundo aí para se preocupar com a senhora. Amém? Amém. Que diz a palavra que eu gostaria de dirigir à senhora. Provérbios 16, versículo 31. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. 80 anos bem vividos, para nós é um grande exemplo, por ela ser o que ela é, pelo caráter, pela personalidade e acima de tudo, pela sua entrega com compromisso, com responsabilidade à obra do Senhor. Sinto-me honrado ter conhecido a irmã Maria Andrade, está conhecendo ainda, porque de fato estou há pouquíssimo tempo nesta igreja, mas já tenho vislumbrado um relacionamento do mais alto nível com a irmã Maria Andrade, e ela sabe disso. Não é verdade, irmã? Isso não é daqui do púlpito, né? Ela sabe bem como é. E essa é uma razão, irmão, que é merecida a honra nós aqui estarmos para com ela compartilharmos dos seus 80 anos de vida,
e ainda numa demonstração de muita saúde e muita jovialidade que ela tem. Isso é um grande exemplo para todos nós. Irmãos, eu poderia estar tecendo aqui uma palavra, bom, ainda dizendo que a todos os irmãos que estão nos visitando, irmãos que congregam em outros ministérios, mas estão aqui conosco e o propósito é um só. Sinto-me honrado com todos vocês e que em nome desta igreja, oficialmente, dou as boas-vindas e sintam-se nesta igreja como estando vocês na paróquia em que cada um congrega. Amém? Poderia estar tecendo aqui uma palavra direcionada, específica, de ações de graças, mas eu, falando com Deus, porque é sempre assim, né, pastores? A gente pede sempre a Deus que nos dê um norte, porque a responsabilidade é grande, irmãos, de quando a gente tem que assumir esse lugar para daqui externar palavra que não é mero discurso. A palavra tem que ser uma palavra que venha do Senhor, direcionada à assistência, porque às vezes nós imaginamos que sabemos o que sabemos, mas o Senhor sabe. Então o Senhor usa as ferramentas que Ele tem, os instrumentos que Ele tem, para sermos o porta-voz de Deus, e nas palavras atribuídas, elas sejam atribuídas de forma tal que alcance muitos dos ouvintes na sua necessidade. Então é assim que eu pedi ao Senhor, que palavra teria para hoje? Eu entendi que esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, e conhecendo um pouquinho a irmã também, ouvindo a palavra, entendo que ela vai se alegrar, porque eu conheço tão grande o que ela tem com relação à palavra de Deus a ser distribuído para a humanidade. Quando nós lemos aqui em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, é uma pergunta onde nós nos oportunamos da própria palavra de Deus para dar amplitude, para dar uma amplitude, porquanto a pergunta, ela é universal, ela universaliza, é para toda a humanidade. Quem deu crédito à nossa pregação? Quando eu digo que ela é para toda a humanidade, é porque Deus, tão preocupado e ao mesmo tempo numa responsabilidade de Criador, Ele chama a um servo chamado João, inspira-o para que ele escreva um texto, que esse texto é por demais conhecido, ele é universalizado, que é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Quem deu crédito? Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas do contrário tenha. Mas quem deu crédito? Quem tem dado crédito à pregação, quando o objetivo de Deus ele está muito bem claro? Até porque quando a gente aplica o contexto do versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João, na continuidade, que é o versículo 17, diz: por quê? Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para quê? Para quê? Fosse salvo por ele. Não foi para condenar, não, irmãos. Quando Deus envia o seu Filho, contrapontuando no versículo 16, é para que o mundo por ele fosse salvo. Mas quem tem dado crédito à nossa pregação? Em João 14, 1,3, aqui tem uma promessa regada de esperança. O
que é que diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai, se não fosse assim, mas se eu for, para quê? Mas quem deu crédito à nossa pregação? O Senhor, quando coloca palavra na boca dos evangelistas, e a quem Ele inspirou para que deixasse os escritos para nós, é Ele que pergunta: quem tem dado crédito diante de tudo que Ele tem, em sintonia com o desejo dEle, que todos não só ouçam, mas recebam, e recebam com muita alegria, porque ouvir a palavra e receber, ela está numa linha de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Mas quem tem dado crédito a essa pregação? Atos no capítulo 1, o versículo 10 diz: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, e esses varões, eles estavam vestidos de branco, que disseram: varões galileus, que mais? Por que estás olhando para cima? Por quê? Esse Jesus que foi assunto ao céu, mesmo quando voltará. Estamos ouvindo, irmãos? Mas quem tem dado crédito a estas palavras, que são de tão grande fundamentação para aqueles que creem em Jesus, que crendo em Jesus, com certeza, também crê na salvação e vida eterna? Pode até não estar concorrendo para essa salvação e essa vida eterna, mas uma coisa que fica muito claro, que assim como ele foi, assim como ele foi, ele voltará, irmãos. Diga comigo, irmãos: assim como ele foi, ele voltará. Maranata, glórias ao Senhor, porque eu creio na volta do Senhor. Por isso que nós estamos aqui, é um sinal de que temos dado crédito à pregação. O Senhor, Ele é um Senhor contemplativo, misericordioso e cheio de amor. Ele não é um Senhor carrasco, como muitas vezes as pessoas em suas analogias definem. Ele é um Senhor de misericórdia, Ele é um Senhor de amor. Isso está tão bem provado, que um homem que andava no alinhamento de Deus, chamado Jó, no capítulo 42, versículo 2, ele reconhece a soberania de Deus. Assim como ele, queremos nós também reconhecermos essa soberania de Deus e declarar da mesma forma como Jó declarou: eu sei que tudo tu e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Amém, irmãos? Isso é declarar a soberania de Deus. Assim como o salmista no Salmo 139, ele estabelece ali as 3 peculiaridades de Deus: um Deus onisciente, um Deus onipresente e um Deus onipotente. Jó, ele diz, declarando: eu sei que tudo, a palavra-chave é tudo. Eu sei que tudo. Ele não disse eu sei que é quase tudo. Ele não disse eu sei que Ele é poderoso e na maioria das coisas Ele resolve. Ele não disse isso. Ele não apontou Deus
com parcialidade. Ele olhou para Deus e nesse contexto foi uma expressão de forma absoluta, não teve relatividade. Aqui não vai o princípio da relatividade, mas é o princípio do absolutismo, absoluto. Eu sei que tudo tu podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Agora, por gentileza, se você desejar, pergunta para a pessoa que está ao seu lado: quem pode impedir os pensamentos de Deus com relação a nós? O que é que você respondeu, ainda que não tenha respondido, mas tenha pensado? Quem é que pode impedir os pensamentos de Deus sobre a tua vida? Vamos lá. E quais são os pensamentos de Deus em relação ao ser humano? Eu perguntei: quem pode impedir os pensamentos de Deus sobre as nossas vidas, os planos? A segunda pergunta é: e quais são os planos de Deus com relação ao ser humano? O profeta Jeremias, ele deu essa resposta, dentre outros, no capítulo 29, versículo 11: bem sei os planos que eu tenho para vocês. Irmão, se puderem, irmão, por gentileza, se conseguir tirar esse reverb que está dando aqui, ele está incomodando. Bem sei os planos que eu tenho para vocês, que são planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. O que é que Deus está dizendo? Os planos que eu tenho para o ser humano, e que nós fazemos parte desse universo humano, são os melhores da parte de Deus. Amém? Deus só quer o melhor para nós. Ele tem provado isso. Foi por isso que Ele enviou Jesus Cristo, para tomar sobre Ele as nossas dores, tomar sobre Ele as nossas culpas, os nossos pecados. Isso aí é uma prova do quanto Deus nos ama, provando que Ele para nós, Ele quer o melhor. Por isso que Ele usa o profeta Jeremias, dentro de uma certa relação que eu fiz com o livro de Jó, para dizer: bem sei os planos que tenho para vocês, irmãos, que são planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Mas quem tem dado crédito à pregação? O Senhor, Ele é tão justo. O Senhor Deus, Ele tem um caráter e uma justiça ensinadora, pedagógica para a nossa vida. Existe o princípio que coloca em todas as coisas sempre a situação oposta. Tem o bom, tem o mal, tem a coisa boa, tem a coisa ruim. É por isso que nós estamos sempre sobre um confronto de escolha. Deus, Ele nos dá o direito de escolher. Deus, Ele elege e disponibiliza o princípio da escolha, do livre-arbítrio. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30 e versículo 19, ele diz: eis que tenho tomado os céus e a terra por testemunha contra vós, que tenho te proposto o direito de você escolher o bem e o mal, a vida assim como a morte. Ele disse que ele não usa
do princípio da opressão ou da coação, da obrigação. Ele deixa-nos à vontade para nós escolhermos. Por isso que ele diz: tenho proposto sobre vós, tenho tomado por testemunhos os céus e a terra, para te dar o direito de você escolher se o bem ou o mal, a morte ou a vida. Mas ele é tão generoso, irmãos, que ele na sequência ele diz assim: ó, meu filho, você que está querendo aí sair de cima do muro, entendeu? Porque ele sabe que tem muito de nós ainda em cima do muro, sem tomar essa definição, ou sem ter a coragem de tomar a decisão certa, porque até já sabe, mas continua em cima do muro. Ele diz: ô meu filho, para você que está em cima do muro, que ainda não se decidiu, não se definiu, e quando eu ofereço a oportunidade de você escolher, eu tenho uma orientação. Qual é a orientação? Escolhe, pois, tu o que? A vida. Para quê? E quem mais viva? A tua descendência. Olha a orientação. Ele deixa-nos à vontade para escolher, mas ele ainda, por nos amar, no uso de sua misericórdia, ele diz: escolhe, pois, tua vida, para que vivas tu e a tua descendência. Mas viva o quê? O melhor que eu tenho para vocês. Agora, quem é que pode intervir nesse plano que Deus tem sobre nós, que é plano de paz e não de mal? Nós mesmos, irmãos. Por quê? Porque a escolha é nossa. Amém? Estamos entendendo? Você está entendendo isso aí, irmãos? Que Deus, ele é tão legal, que ele nos deixa bem cientes sobre tudo. Muito claramente ele diz qual é o desejo dele para nós, e ele oferece isso. Ele nos dá todas as dicas, ele nos mostra de forma muito clara como nós devemos agir. Mas ele deixa-nos à vontade, porque esse é o plano dele, e ninguém mais pode contrariar o plano de Deus. Porque nesta tarde eu quero declarar para todos vocês que Deus tenha plano sobre a vida de vocês, e também sobre a minha. Porque havendo Deus, ou tendo Deus plano sobre a minha vida e sobre a tua vida, irmão, esteja certo que os planos de Deus são os melhores. Aleluia, glórias a Deus. É o melhor de Deus para o ser humano. Infelizmente a humanidade não tem entendido, não tem compreendido, ou não tem dado crédito. Assim está na palavra oferida pelo profeta Isaías no capítulo 53. Quem deu crédito à pregação do Senhor? Irmãos, estamos muito claros sobre tudo isso. Até aqui nós ouvimos o norteamento, o direcionamento de Deus, pensando no que se confirme sobre nós as melhores propostas de Deus sobre as nossas vidas. Mas do contrário, se diante de tudo que Deus tem nos proposto, tem nos orientado, tem nos dado a oportunidade de termos o conhecimento, e não dermos crédito a esta pregação do Senhor, a esta palavra do Senhor, Jesus, ele estava ensinando no Monte das Oliveiras, no Evangelho de Mateus capítulo 24, que diz que, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha aí, irmãos, ele já, depois de ter ensinado muita coisa, o caminho para os seus discípulos, orientou de como eles deveriam proceder, de como eles deveriam se comportar. Os discípulos conviveram com Jesus, não quer dizer que os ensinos lá não sejam os ensinos hoje aqui.
Deus, Ele mostra-nos na pessoa de Jesus como nós devemos nos comportarmos diante do desejo que houver em nós de conquistarmos essa tão promessa de salvação e vida eterna. Então os discípulos perguntaram para ele: pô, a gente agora ficou curioso, eu quero saber como é, quais são os sinais do final desse mundo, de como as coisas estarão terminando. Jesus, ele disse: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus, ele só estava começando a dar um norteamento para os seus discípulos, mas ele disse no versículo 14 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A pergunta que eu faço agora: o que é que vocês acham? O Evangelho do reino tem sido pregado ao mundo, sim ou não? Sim. Porque os meios hoje, irmãos, são os muitos, os meios de comunicação são os mais diversos possíveis. Então o Evangelho está sendo pregado. Possivelmente ainda existe em algumas tribos indígenas, algumas pessoas que ainda estão bem lá na sua origem, que ainda não conheceram ou não tiveram oportunidade de conhecer o mundo que nós conhecemos, mas o Evangelho está também chegando lá. O que é que ele disse aqui como sinal da vinda do Filho do Homem, consequentemente ser exterminado este mundo? E este Evangelho, que este Evangelho? O que nós temos pregado, né, pastores? Não é o Evangelho que nós temos pregado? Não é o Evangelho que vocês têm pregado, irmãos? Cadê os evangelistas que estão aqui? Levanta a mão, os evangelistas, os que saem para evangelizar, os que levantam a bandeira do Evangelho, os que pedem ao Senhor do Espírito dele sobre a vida de vocês, para que vocês se tornem ousados em meio às trevas, sendo luz e sal, para pregar o Evangelho do reino. Porque evangelista que é um evangelista, ele é animado, ele é intrépido, ele é determinado, irmãos. E o Senhor, ele estava dizendo aqui que este Evangelho não é outro Evangelho, é este Evangelho, o Evangelho do reino, será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gente. E Jesus estava ensinando ali, aproveitando os seus discípulos e provavelmente muitos curiosos que sempre se juntavam em volta de Jesus, e ele diz o seguinte: e como foi nos dias de Noé, versículo 37 do capítulo 24, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e fechou. Ok? A pergunta é: o que é que Noé fazia sobre a ordem do Senhor Deus enquanto construía a arca? O que é que ele fazia? Hein? Pregava a vinda de Jesus, a vinda do Senhor. Enquanto ele estava construindo a arca, ele estava pregando. A pergunta é: e quantos deu crédito à pregação dele? E quantos anos ele passou pregando? 130 anos pregando, até que chegou o dia, a obra se concluiu, agora está na hora de fechar. Ele fechou. Depois que fechou a porta, o pessoal não sabia o que era chuva, então não acreditava. Esse é o problema, irmãos. A dureza do coração do ser humano faz dele surdo e cego para as pregações, para o Evangelho. É como se ele dissesse: isso aí é só teoria, nada disso vai acontecer. Irmãos, eu quero dizer, com base na própria palavra de Deus e na minha fé, que as portas dos céus, a graça, ela está prestes a se fechar. Assim como se fechou as portas da arca,
depois que Noé passou 130 anos pregando, e quando se fechou as portas da arca, aí começou a chover, o dilúvio, aí o povo começou a ficar perplexo, surpreso, medroso, desesperado. Olha, eu não sabia, eu não acreditei, mas agora parece que é verdade. A chuva está caindo, o dilúvio está chegando. Esse homem que nós chamava ele maluco, de doido, de qualquer coisa semelhante, ele tinha razão. Vamos agora também entrar na arca. Quando ele chegou lá, irmãos, as portas estavam fechadas. É a mesma coisa, assim como foi nos dias de Noé, que tudo que havia lá, como hoje há aqui, a mesma pregação que é sobre a vinda do Senhor, se é a exterminação deste mundo corrompido, vai acabar, irmãos, vai acontecer. Significa que hoje nós somos nesse dia, enquanto dia, que dia é hoje mesmo? 11 de perto de 17 horas e 30 minutos, perto das 18. Pode levantar a mão comigo, irmão? Glorifiquemos ao nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor? Não, você não sabe por que eu estou dizendo isso, mas pode ir na minha agora, pode glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor está nos dando mais oportunidade. Podemos dizer que hoje nós somos privilegiados, porque Deus está dando mais um pouco de chuva, de gotas da sua palavra, para que nós possamos nela crer e continuar crendo nessa salvação. Amém, irmãos? Isso é privilégio de Deus. Por que privilégio de Deus? Porque a palavra ela vai continuar sendo dita agora, para que não só aqueles discípulos, mas também chegasse para nós esta mesma palavra de atenção. Quando o Senhor, Ele vai dizer o que vai estar acontecendo, e que já está acontecendo nos dias de hoje. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver, e ele começa a dizer, vai acontecer, se preparem, ouçam a palavra, deem crédito à palavra. E como é que nós podemos sinalizar que nós estamos dando crédito à palavra? Aceitando esta palavra é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. É começar a dar crédito à palavra, que está como palavra de ponto de profecia, das coisas que nós vimos acontecer. Ele falou os sinais estão acontecendo, só não vê quem não quer. Só não percebe quem não quer, quem não tem interesse. Mas ele disse, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e as potências dos céus serão abaladas. Vamos entender isso. Eu não tenho tempo aqui para explicar isso mais detalhadamente, de forma científica, ou dentro de uma forma mais clara, mas vocês estão percebendo que as coisas têm sido modificadas. Como eram as coisas no tempo da mocidade da irmã Maria Andrade, não é mais no teu tempo. Como as coisas foram no meu tempo, quando tenho hoje 64 anos, e eu vi coisas que hoje eu não vejo mais. Eu já tenho estado distante do avivamento espiritual, onde as pessoas têm andado com seus corações endurecidos e não têm se apercebido do poder de Deus, quando manifesta através da descida do Espírito Santo, que me faz trabalhar, que me faz trepidar na palavra do Senhor. O mundo está endurecido. Eu não falo para o mundo que é considerado como mundo ímpio, não. Os gentílicos não, que ainda não tem dado crédito. Eu falo do mundo cristão, que tem andado adormecido como anestesiado, não abrindo o seu coração e deixando Deus operar de forma poderosa, através da manifestação do Espírito.
Deus está chamando a nossa atenção, porque eu preciso abrir o meu coração, dar autonomia para que se faça a guarida do Espírito Santo na minha vida, e eu possa ter paz, eu possa ter segurança. A minha vida cristã, ela precisa ter sentido, e o sentido ela só haverá quando eu permitir que a doce presença do Espírito Santo, ela venha existir, ela venha persistir, ela venha se deslumbrar na minha vida, eu possa sentir, eu possa me alegrar, eu possa me sentir uma pessoa diferente. O mundo olhe para mim e perceba: esse é diferente, porque veja como ele fala, veja como ele anda, veja como ele prega, veja como ele fala da palavra de Deus e do poder de Deus. É assim que o mundo tem que olhar para você, meu irmão. Não adianta eu dizer eu sou crente dessa ou daquela igreja, não. É preciso que a luz raie e brilhe na tua vida. É preciso que você seja luz e seja sal. E o que faz você diferente não é o dizer, não é a minha expressão, é o poder de Deus, é o Espírito Santo na nossa vida. Quando nós permitimos ter o Espírito Santo, nos é facilitado o conhecimento das coisas que são consideradas como sobrenaturais, porque como pessoas humanamente falando, nós vivemos as coisas naturais. O natural, ele não entende as coisas sobrenaturais, porque o mistério de Deus, ele é revelado às pessoas que têm sensibilidade espiritual. Eu temo e tremo diante da palavra, quando eu me deparo com os sinais que o Senhor colocou aqui. Os tempos estão mudados. O inverno não é mais no seu tempo de inverno, o verão não é mais no seu tempo de inverno, de verão. Você olha assim como para os estrelares, para a lua, para o sol, eles estão tendo comportamento diferenciado de como antes. É para que assim se estabeleça as palavras proféticas como que sinal da vinda do Senhor. Amém, irmãos? E nós precisamos, irmãos, nos despertarmos sobre todas estas coisas, porque o Senhor diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Quem é que vai se lamentar? Por ver que teve toda oportunidade e não aproveitou as oportunidades. Jesus, ele está voltando. Lamento dizer para você que para muitos Jesus já voltou. Morreu sem Cristo, é porque Jesus já voltou. Foi-lhe tomado o fôlego de vida, Jesus já voltou. Se dormiu no Senhor, glória a Deus. Se não dormiu, misericórdia. Não queira, irmãos, viver uma experiência negativa, de viver uma vida preocupada, crendo que há salvação e vida eterna, até acreditando na pregação, mas sem tomar uma decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Porque ao final de todas as coisas, para nós concluirmos, quem deu crédito à pregação do Senhor? Quem tem dado crédito à pregação do Senhor? Irmãos, se vocês desejarem me acompanhar, eu vou levantar minha mão, porque eu tenho dado crédito à pregação do Senhor. Quem é que tem dado crédito? Quando eu digo que dou crédito, o meu coração inflamado pelo Espírito Santo me faz vibrar na presença do Senhor, e eu glorifico o nome do Senhor. Amém? É a minha alta afirmação de que esta palavra, graças a Deus, como na condição de privilegiado, ela foi endossada pelo Espírito Santo, e eu tive o grande prazer de abrir o meu coração para receber a palavra de Deus, recheada e respaldada pelo Espírito de Deus. Sabe por quê? Por tudo que vocês ouviram, por tudo que Deus teve a oportunidade de falar aos nossos corações enquanto tendo vida e lucidez. Porque assim como o Senhor tem te dado hoje, como te deu ontem e dias atrás, o direito de você escolher até hoje, até agora,
Por quê? Não é fazendo terrorismo, mas eu não sei o que vai acontecer daqui a um minuto. Você não sabe, porque os resultados nós temos visto. Estava vivo há pouco instante, e depois chega a notícia, mas ele morreu, mas ele estava entre nós. É assim que é a vida. É assim que é a vida. Mas do contrário, irmãos, quer estar seguro, quer estar tranquilo enquanto nós gozamos dessa lucidez, presta atenção, porque nós vamos terminar observando o versículo 31 do capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará ao trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem o Senhor vai estar escolhendo? Vai estar escolhendo aqueles que deu crédito à pregação, que ouviu a voz do Senhor, que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, irmãos. Eu termino aqui pedindo a você que pense hoje, agora. Se você ainda não tomou uma decisão, mas tem dado crédito nesta palavra, não perca a oportunidade. Por quê? O depois é inseguro. Tem muita gente deixando depois para depois, quando você tem oportunidade agora. Quem deu crédito à pregação, que você que ainda não declarou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, possa dizer hoje, eu dei crédito à pregação, provando, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E que Deus nos abençoe. A programação que faz a diferença.